Olá! No Unesp Notícias desta quarta-feira, a gente conversa com a endocrinologista Juliana Zenebra sobre obesidade na infância. Outro destaque desta edição é o caso do condomínio Pamplona. Justiça Federal condena responsáveis pelo residencial Pamplona a destruir a obra e reparar os danos ambientais. Quem comprou o terreno quer o dinheiro de volta. 13% das crianças em Bauru estão acima do peso. Melhorar a alimentação e incentivar atividades físicas são ações que devem começar na infância para virarem hábitos para a vida toda. Evento discute condições adequadas de trabalho. O juiz da 2ª Vara Federal de Bauru, Marcelo Zandavalli, condenou os responsáveis pelo condomínio Pamplona a reparar os danos ambientais causados na bacia do Rio Batalha. A decisão inclui a demolição completa das obras realizadas no local. Já os compradores de lotes buscam uma solução para não perderem o dinheiro investido. O residencial Pamplona foi lançado há cerca de 2 anos. Ao todo, 400 lotes foram colocados à venda. Você viu aqui no Unesp Notícias que, inicialmente, os loteadores registraram a matrícula do empreendimento em Agudos, mas uma ação popular levou ao conhecimento do Ministério Público Federal que o condomínio estava em uma área pertencente a Bauru. Durante as apurações, o Ministério Público descobriu um segundo problema. A obra estava em uma área de proteção ambiental na bacia do Rio Batalha, que abastece 40% da população de Bauru. Na última sexta-feira, a Justiça Federal julgou a ação do Ministério Público e condenou os responsáveis a repararem os danos ambientais e a demolirem todas as obras no local. O resultado foi parcialmente favorável porque um dos pedidos que nós fizemos, dentre os vários pedidos feitos, apenas um deles não foi acatado, que foi a condenação por danos morais. Mas a obrigação de paralisação da obra, a obrigação de reparação do dano, de ressarcimento do meio ambiente, reparação do meio ambiente, toda ela foi acolhida pelo Judiciário, que entendeu que as razões do Ministério Público estavam corretas. O pedido de danos morais citado por Carrer se refere ao prejuízo ambiental coletivo e não ao interesse dos compradores dos lotes, que vão ter que entrar com ações individuais para serem ressarcidos. Como a sentença do juiz federal foi parcialmente favorável, o Ministério Público Federal deve recorrer para que a decisão contemple a condenação por danos morais coletivos. Por outro lado, os empreendedores também têm direito a recurso. Embora haja a possibilidade de recurso, após estudar de forma bastante profunda toda a questão fática e jurídica que envolve esse processo, nós reputamos muito difícil a reversão dessa decisão. Mas, para esse grupo que adquiriu lotes no residencial Pamplona, o impasse parece estar bem longe do fim. Paulo é engenheiro elétrico e diz que só fez a compra porque confiava nas construtoras que respondem pelo residencial. Para a gente acaba sendo preocupante, né? Que a gente achou que eles eram tão responsáveis para isso e, a princípio, eles não colocaram nenhuma posição de que, se não acontecer o empreendimento, se esse dinheiro vai ser devolvido. Segundo os compradores, a justificativa das empresas para não devolver o dinheiro é a de que o empreendimento é legal, pois foi aprovado em várias instâncias municipais e estaduais antes de ser paralisado. Na opinião de Frederico, que é advogado, o Ministério Público deveria ter tomado alguma medida que, além do meio ambiente, também protegesse os direitos dos compradores. Se eles julgam que existe uma irregularidade, se estão convencidos disso, o pagamento que nós fizemos não deveria ter sido feito. E penso eu que deveria ter sido tomada alguma medida para garantir a devolução desse dinheiro e dos prejuízos que estamos sofrendo. Porque agora o que nos resta é um posicionamento individual e muito custoso, que pode demorar anos na justiça. E nas ações que até então são propostas individualmente, o que eu tenho notado, infelizmente, digo de passagem, é que as empresas envolvidas a Sonha e a Gaidar estão tentando se eximir da responsabilidade.
Como o assunto ganhou repercussão e é de interesse público, para este jornalista seria fundamental o posicionamento das autoridades municipais sobre o caso. Gostaríamos, então, que houvesse a convocação de uma reunião pública, uma audiência pública, para que esse assunto fosse debatido com muita clareza e transparência, né? Porque até então, enquanto o empreendimento estava ligado ao município lá de Agudos, né, estava tudo certo. A partir do momento que a área passou para o município de Bauru, até este momento, pelo que a gente sabe, não há um posicionamento oficial por parte das autoridades constituídas do município. Apesar de estarem preocupados com os investimentos que fizeram, todos eles têm a mesma opinião sobre o futuro do residencial. Eu não tenho interesse nenhum, não tem interesse que saia a qualquer preço esse empreendimento. Se isso realmente falar que tem que pode causar algum dano, a gente prefere o nosso dinheiro, com certeza. Nossa produção entrou em contato com as 3 empresas envolvidas no empreendimento. O advogado da loteadora Pamplona, José Ângelo Oliva, afirmou que vai recorrer da sentença em até 30 dias. A Assuan também disse que vai recorrer da decisão em primeira instância. Já a H&R não atendeu às nossas ligações, mas se manifestou em nota oficial no site da empresa. Diz que os investidores receberam a autorização de todos os órgãos competentes para a construção do empreendimento em Agudos. Alega que a mudança do registro do terreno para a área de Bauru não deveria impedir a continuidade das obras. Afirma ainda que está tomando as medidas legais cabíveis para comprovar que o loteamento não é clandestino. Foi realizado hoje em Bauru um curso sobre trabalho decente. O evento foi promovido pela Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho, em parceria com a Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Quase 60 pessoas participaram do curso. Bauru foi a 7ª cidade a receber a Caravana do Trabalho Decente, um ciclo de palestras sobre o respeito aos direitos do trabalhador, liberdade sindical e condições adequadas para a execução do serviço. Mais da metade dos inscritos eram jovens, gente que entrou há pouco tempo no mercado e precisa de uma atenção melhor sobre seus direitos e deveres. Porque é justamente os jovens que se inserem primeiramente no mercado de trabalho e eles são vítimas do trabalho precário, né? Devido à falta de experiência, à falta de conhecimento no mercado de trabalho, eles ainda estão estudando, estão se formando, então eles não têm o aparato necessário para conseguir um emprego de qualidade. As próximas palestras serão em Ribeirão Preto e Taubaté. Depois do intervalo, a gente fala de obesidade na infância. Você vai ver que o número de crianças acima do peso cresceu em Bauru. Voltamos num instante só. Atenção, vestibulandos que se inscreveram no processo seletivo da Unesp. Já saiu a relação de candidatos por vaga de cada curso. O de Medicina em Botucatu é o mais concorrido da história do vestibular da universidade. Segundo a Fundação Vunesp, mais de 20 mil estudantes se inscreveram para disputar as 90 vagas oferecidas pelo curso, o que dá uma relação de 222,4 candidatos por vaga. O segundo curso mais concorrido é o de Direito no campus em Franca, com 66,4 candidatos por vaga. Arquitetura e Urbanismo em Bauru é o terceiro da lista, com 53,4 por vaga. A relação da concorrência de todos os cursos pode ser vista no site da Vunesp. O tempo segue firme em todo o interior paulista. Chuva mesmo só a partir de sexta-feira, de acordo com o IPMET. Não chove em nenhum ponto do estado de São Paulo na tarde de hoje. Há uma pequena possibilidade de ainda chover no sul e leste do estado. Já na sexta-feira deve chover em praticamente todas as regiões. Bauru segue com tempo estável até amanhã. A previsão de chuvas por aqui é a partir de sexta-feira, incluindo o fim de semana. Agora a umidade do ar é de 40%. Temos ventos de brisa a 8 km por hora. Hoje a temperatura variou entre 15 e 31 graus. Amanhã a mínima prevista é de 16 e a máxima de 32 graus.
Com a crise de abastecimento de água em Bauru, o DAE retoma amanhã uma série de mutirões para combater vazamentos nas regiões que são abastecidas pelo Rio Batalha. Os primeiros bairros atendidos serão Vila Falcão, Vila Independência, Terra Branca, Jardim Ferraz e Jardim Ouro Verde. Segundo a autarquia, existem hoje cerca de 500 vazamentos na cidade. E é bom poupar mesmo toda a água possível, porque o nível da lagoa de captação do Rio Batalha ainda está em menos da metade do ideal. Agora à tarde, a régua registrava 1,14 m. Por isso, o DAE mantém apenas 2 das 4 bombas em funcionamento. Praticamente 1 em cada 7 crianças com até 10 anos de idade está acima do peso em Bauru. Convencer os pequenos a se alimentar de maneira adequada e a praticar atividade física não é tarefa simples. Por isso, as ações devem começar cedo e a escola é um ótimo local para ensinar a importância de hábitos mais saudáveis. O piquenique foi montado no meio da sala de aula. Antes de comer, 15 jovens do Jardim Ivone, zona norte de Bauru, aprenderam quais alimentos são mais saudáveis no prato. Vamos começar por aqui. O que é isso aqui? A atividade foi desenvolvida pelos alunos de nutrição da USC. Quem aqui come salada todo dia? Levanta a mão. Nessa faixa, nós sabemos que as crianças elas estão formando os hábitos alimentares, que vão levar para a vida adulta e selecionando os alimentos, evitando assim obesidade e muitas doenças também. Entre as dinâmicas e palestras, as crianças aprendem que doces e guloseimas devem dar lugar às frutas, verduras e legumes. Lição que a Natália não esquece mais. Eu achei que era bem legal, sabe? A pirâmide me inspirou mais, porque lá tem muitos nutrientes. E também é muito bom para a saúde. Eu como verdura, arroz e feijão. Aí, depois, a minha mãe pergunta o que eu quero de sobremesa. E eu falo que eu quero comer uma maçã. De acordo com o Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional do Ministério da Saúde, atualmente 13,1% das crianças bauruenses de 0 a 10 anos estão acima do peso ou já são obesas. O número é maior do que na pesquisa de 2009, quando 12,8% das crianças estavam com excesso de peso. Números que anunciam problemas não só na infância, como também na vida adulta. Agora, na infância, com essa alimentação errada, ela pode aumentar a chance de desenvolver hipertensão pelo aumento do consumo de sódio e ela pode ter uma tendência maior ao desenvolvimento de diabetes. Melhorar a alimentação e incentivar atividades físicas são ações que devem começar na infância para virarem hábitos para a vida toda. Hoje a criança muitas vezes ela se alimenta de alimentos industrializados, ricos em sódio e de fontes doces, que tem uma quantidade calórica muito grande e não tem nenhuma vitaminas, nenhum tipo de minerais. É o chamado caloria vazia. É um alimento que traz caloria para a criança, porém não traz nenhum benefício. Manter uma alimentação saudável é importante em casa e também na escola, onde as crianças passam a maior parte do dia. Para agradar o paladar da garotada, a merenda tem que ser gostosa e nutritiva. A dona Maria Alice preparou um prato caprichado para o almoço de hoje. Eles gostam bastante assim de bolo, eles gostam de suco, salada também eles comem bastante, arroz, feijão. Muito obrigado, Papai do Céu, pelo almoço que vamos comer. Na rede municipal de ensino, os cardápios são produzidos por nutricionistas. A alimentação é equilibrada tanto no almoço quanto no lanche da tarde. A gente sempre pensa no cardápio como uma ferramenta de educação nutricional, né? De modo que o que a criança come vai atuar como um hábito alimentar saudável e isso vai ser enraizado no comportamento alimentar dela para se estender até a vida adulta. O cardápio é saudável, é equilibrado. Ele tem quantidades adequadas de todos os nutrientes, então de carboidratos, proteínas, gorduras, vitaminas e minerais. Ele é rico em fibras, ele é pobre em gorduras saturadas e colesterol. Até as merendeiras são orientadas na forma como preparam os alimentos. Elas são orientadas em como tirar o melhor proveito desse cardápio, né? Então, como preparar o alimento de forma saudável, acrescentando o mínimo de sal, de óleo, de açúcar. Cuidar da alimentação das crianças é importante, só não pode esquecer de manter também a saúde do sorriso. Depois do intervalo, a gente volta a falar sobre obesidade infantil. Conversamos com a endocrinologista Juliana Zenebra.
Tem dúvidas? Mande pra gente pela internet ou por telefone. Voltamos já já. E a gente volta a falar sobre medidas para reduzir a obesidade infantil. Conversamos com a endocrinologista do Ambulatório Médico de Especialidades em Bauru, a Juliana Zenebra. Juliana, muito obrigada por sua presença aqui no Nesp Notícias. Eu que agradeço o convite. Juliana, acabamos de ver então na reportagem que 13% das crianças em Bauru estão acima do peso. E tem uma diferenciação, né? Sobrepeso ou obesidade. Como que se classifica? Olha, o que eu acho importante ressaltar é, primeiro, lembrar que tanto o sobrepeso quanto a obesidade são classificadas como uma doença metabólica, né? Que apresenta relação com várias outras doenças, certo? No adulto, nós utilizamos o índice de massa corporal, um valor fixo, para fazer essa definição de sobrepeso e obesidade. Na criança, essa classificação é feita de uma forma diferente, né? Então, nós temos um gráfico específico que correlaciona a idade com o índice de massa corporal e nós classificamos crianças com sobrepeso, aquelas que estão acima do percentil 85 da curva, e as crianças obesas, aquelas que estão acima do percentil 95 da curva. Quer dizer, tem um referencial específico para as crianças. Exatamente, diferente do adulto que nós usamos um valor fixo de índice de massa corporal. E esses 13%, essa porcentagem, é um número preocupante? Ele vem crescendo? Eu acho que o mais preocupante é esse número em ascensão, tá? Nós vimos na reportagem que houve um aumento de 2012 para 2013. E isso é uma tendência mundial, então nós vemos que o número de obesidade, tanto em adulto quanto em crianças, vem aumentando. E o que mais nos preocupa, a incidência de doenças que antes eram vistas em adultos, agora aparecendo em crianças. Então, muito comum crianças hipertensas e crianças com diabetes tipo 2, que era uma doença basicamente de adultos. E são doenças que são totalmente desencadeadas por esses maus hábitos alimentares? São doenças desencadeadas principalmente pelo excesso de peso e esse como consequência do sedentarismo e maus hábitos alimentares, com certeza. Excesso de açúcar, de gordura na alimentação? Refrigerante, nós observamos que não existe uma melhora na alimentação da família. Além da alimentação na escola, claro que é muito importante, eu acho que precisamos ressaltar que precisa ter um hábito de mudança familiar. É comum, às vezes, a mãe levar o filho à consulta com queixa de obesidade e quando nós passamos a orientação, a mãe fala para o filho e diz, você vai ter que mudar. Então, não é o filho que tem que mudar, é a família que tem que mudar. O hábito de todo mundo. De todo mundo, com certeza. E a Juliana até me contava há pouco, não é, Juliana, que por conta desse aumento da obesidade em crianças cada vez mais novas, houve uma mudança na lei de cirurgia bariátrica, não é? Exatamente. Até o ano passado, a cirurgia bariátrica ela era indicada para adolescentes acima de 18 anos e houve uma redução dessa idade para 16 anos, o que é muito preocupante se formos pensar em crianças e adolescentes com classificação de obesidade mórbida, que é a obesidade grau 3, que é o estágio mais avançado de obesidade. E tendo que se submeter a uma cirurgia que é bastante delicada, não é? Com certeza. Então é muito importante a mudança do estilo de vida, procurar ajuda especializada de nutricionista, psicólogo, endocrinologista, para as orientações pertinentes e, quando necessário, além da dieta, instituir o tratamento medicamentoso. Em que casos, Juliana? Existem fatores hereditários que fogem ao controle da pessoa e, por isso, ela tem muita dificuldade de perder o peso? Claro que existem fatores genéticos na patogênese da obesidade, tá? Mas o que determina é o estilo de vida. Então, aquela criança, aquele adolescente que adere à mudança de estilo de vida, adere a uma atividade física regular, nós percebemos que ele entra dentro de um estilo de vida mais saudável, ele consegue emagrecer. Em alguns casos, que o paciente é muito ansioso, que o paciente apresenta compulsão alimentar, então, às vezes, precisamos
partir para o auxílio da terapia medicamentosa, tá? Então é importante lembrar que a terapia medicamentosa é só mais um braço do tratamento, ela não é o tratamento em si. Então nós temos que avaliar esse paciente, se tiver um perfil de ansiedade, nós podemos entrar com medicamento para ansiedade, se tiver um perfil de compulsão alimentar, para pacientes acima de 12 anos, existem estudos com a sibutramina, que atualmente é a única medicação liberada para tratamento da obesidade. Pode ser usada em crianças? Na verdade, estudos liberam a partir de 12 anos, mas a partir de 2011, quando a Anvisa solicitou aos médicos o preenchimento do termo de consentimento informado para a utilização da sibutramina, nesse termo é liberado a partir de 18 anos, então ficou um pouco mais restrito. A partir de que idade, Juliana, os pais devem ficar atentos ao sobrepeso da criança? Quando começar a desconfiar que já está excedendo o limite? Na verdade, eu acho que principalmente naquela família que tem um hábito alimentar ruim, né? Os pais geralmente acompanham esses hábitos alimentares, então observar que a criança está tendo um ganho de peso rápido, tá? Que a criança de repente engordou, que a criança está proporcionalmente ganhando mais peso do que crescendo, já tem que procurar auxílio. Sobre a questão dos medicamentos, há uma série de medicamentos para emagrecer que antes eram permitidos, a Anvisa retirou esses medicamentos e agora o Senado defende que eles voltem a circular. Qual que é a posição de vocês, médicos profissionais? São medicamentos que oferecem riscos à saúde, devem ser usados com moderação ou nem deveriam ser permitidos mesmo? Olha, essa classe de medicação, que nós chamamos de catecolaminérgicos, são medicamentos que têm que ser usados com cautela. Mesmo quando estavam em comercialização, eles não eram permitidos para utilizar em criança, tá? Então, eram só em adultos e precisa ser um paciente examinado, descartado doença cardiovascular, descartado fatores de risco, porque podem aumentar a pressão, provocar taquicardia. Então, se forem prescritos, se forem voltar à comercialização, tem que ter em mente que são medicamentos que precisam ser usados com cautela. Tem o seu papel? Sim, tem o seu papel, desde que prescritos por profissionais capacitados para isso e não clandestinamente, como sabemos que acontece. Para emagrecer, não deve-se buscar o caminho mais rápido, mas sim, né? Com certeza. É mudança do estilo de vida, é mostrar para essa criança que ela precisa ter uma atividade física na sua rotina e a família entender que isso é saúde para todos, não é só para a criança. Certo, muito obrigada por suas contribuições. Eu que agradeço. O Nesp Notícias fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã às 5h30 da tarde, ao vivo. Tchau!